Seja bem-vindo ao programa Ganhe Mais. Aqui discutimos estratégias para que você ganhe mais jogos de tênis. Eu sou Marcelo Brandão e o tema de hoje é como se adaptar às diferentes condições da partida. Quando eu me refiro às diferentes condições de jogo ou diferentes condições da partida, eu me refiro à altitude, temperatura, tipo de bola, tipo de quadra, tipo de superfície, se é uma quadra coberta ou uma quadra externa, se tem vento, se não tem vento, o sol, enfim, uma infinidade de coisas que influenciam no jogo. E eu saber me adaptar a essas diferentes condições de jogo pode fazer com que o meu jogo, a minha estratégia de jogo seja muito mais eficaz. Então é totalmente diferente eu jogar contra o mesmo adversário em diferentes condições. Eu posso jogar contra ele no nível do mar no saibro ou posso jogar com ele em uma certa altitude, em São Paulo, por exemplo, a 600 metros de altitude, em quadra rápida. O jogo vai ser totalmente diferente. Então nesse vídeo a gente vai aprender um pouco como as diferentes condições afetam a partida e como lidar com isso e como aproveitar essas condições a nosso favor. A primeira condição de jogo, que acho que é a mais famosa de todos, que todos sabem que causa uma certa diferença, é a superfície de jogo. Ou seja, eu vou jogar no saibro, eu vou jogar na quadra rápida, eu vou jogar numa quadra de grama, enfim, todas essas superfícies têm diferentes condições de jogo. Então, por exemplo, no saibro o jogo é um pouco mais lento. A hora que a bola pinga no chão, ela acaba pingando um pouco mais alto e isso faz com que o jogo fique um pouco mais lento. Na quadra de grama, a bola já escorrega um pouco mais, então ela demora menos tempo entre o primeiro e o segundo kick da bola. E isso faz com que o jogo seja muito mais rápido e, consequentemente, tenha um pouquinho menos de trocas de bola. Atualmente, o número de trocas de bolas não difere tanto de uma quadra de saibro para uma quadra rápida de cimento ou uma quadra de grama. Antigamente, sim, os pontos no saibro duravam um pouco mais, tinham um pouco mais de trocas de bola. Mas atualmente, os jogadores, como estão tão agressivos, não existe uma diferença tão significativa entre a duração dos pontos no saibro e na quadra rápida. Mas é importante que a gente saiba que no saibro, muitas vezes a gente vai ter que jogar um pouco mais de trás, porque essa bola desvia, então a gente tem um certo tempo a mais para se ajustar, e nas quadras mais rápidas a gente já pode jogar um pouco mais próximo à linha. O kick da bola é um pouco mais constante. Então isso já influencia diretamente no nosso posicionamento a hora que a gente vai jogar, seja no saibro ou seja na quadra rápida. Da mesma maneira, existe, por exemplo, uma quadra rápida que ela pode ser mais rápida ou mais lenta. Então, normalmente, as quadras que são mais ásperas, elas são um pouco mais lentas. A bola prende um pouquinho mais a hora que ela quica no chão. E as quadras que são mais lisas, elas acabam sendo um pouco mais rápidas. Então, como regra geral, os jogos em superfícies mais rápidas vão ter um pouco menos de trocas de bola. Então eu tenho que buscar ir mais para frente, chegar mais vezes à rede, tentar encurtar um pouquinho mais os pontos, forçar um pouco mais o erro dos meus adversários. E nas quadras mais de saibro, as quadras mais pesadas, quando elas estão mais úmidas, o jogo fica mais lento, a gente tem que basicamente buscar um pouco mais de troca de bolas, um pouco mais de segurança. Não é tão fácil matar os pontos, então a gente não pode ficar dando tantos pontos de graça. E sim, a gente tem que jogar com paciência, buscando trocar um pouco mais de bolas, e aí sim o nosso jogo vai ficar muito mais eficaz. Uma outra condição que faz diferença na hora do jogo de tênis é se a quadra é coberta ou é uma quadra descoberta. Normalmente, o jogo é um pouco mais rápido nas quadras cobertas quando comparado a essas quadras externas. A resistência do ar é um pouco menor quando tem essa cobertura, então a bola voa um pouco mais rápido. Esse é o primeiro ponto, então o jogo fica um pouco mais rápido nas quadras cobertas. Uma outra condição é que normalmente essas quadras cobertas, quando elas são de saibro, o piso fica um pouco mais seco e isso faz com que o jogo também fique mais rápido, fique mais difícil eu me deslocar e exista um pouquinho menos de trocas de bola nesse jogo. E quando é em quadra externa, principalmente se a quadra estiver pesada, for no início da manhã, por exemplo, e a quadra estiver bem molhada, mais úmida, o jogo acaba ficando mais lento. Além de ser uma quadra externa, que a bola demora um pouco mais para voar, o jogo acaba ficando um pouco mais lento quando comparado às quadras cobertas. Então, como regra geral também, nas quadras cobertas eu tenho que buscar ser um pouquinho mais agressivo, tomar um pouquinho mais o comando do ponto, porque se eu ficar, como o jogo é rápido, se eu tentar ficar só me defendendo, o adversário acertar uma bola rápida bem colocada, fica muito mais difícil que eu consiga devolver essa bola com eficácia. Então eu tenho que tentar, sempre que possível, ser um pouco mais agressivo, tomar um pouquinho mais o comando dos pontos. E nas quadras externas, aí sim eu posso jogar de uma maneira um pouquinho mais cautelosa. Uma condição que faz uma diferença absurda no tipo de jogo de tênis é a altitude.
Então um jogo é completamente diferente se eu jogo no nível do mar, ou se eu jogo a 500 metros de altitude, ou se eu jogo a 1000 metros de altitude, ou ainda mais, cidades com 2000, 2500 metros de altitude. Então, como regra geral, o jogo no nível do mar, ele é muito mais lento, então tem muito mais trocas de bola. E o jogo na altitude, ele é um jogo mais rápido, onde a bola voa mais rápido. Tem menos resistência do ar, menos pressão, então isso faz com que a bola voe muito mais. Então se eu vou jogar no nível do mar, onde o jogo é mais lento, eu tenho que ter mais paciência, eu vou ter que utilizar um pouco mais do meu físico e jogar um pouco mais, trocando mais bolas, com mais altura, com mais paciência, e daí sim o meu jogo vai ser mais eficaz. Se eu vou jogar na altitude, acima de 500, 600, 800 metros, ou mais alto ainda, eu já tenho que buscar ser um pouquinho mais agressivo, porque se eu não for agressivo e o meu adversário conseguir me atacar, ele vai acabar tomando o comando dos pontos e eu vou ter dificuldade para devolver essas bolas, porque o jogo é muito rápido. Então, nessas condições, com um pouco mais de altura, eu tenho que tentar ser um pouco mais agressivo. E se a gente colocar alguns exemplos, por exemplo, se eu for jogar no Rio de Janeiro, é nível do mar, Florianópolis, nível do mar. Então o jogo é mais lento, tem mais trocas de bola. Se eu for jogar em São Paulo, por exemplo, tem 600 metros de altitude, aproximadamente. Então o jogo já é razoavelmente rápido. Tem muito menos trocas de bola, muito mais pontos são ganhos diretamente, com erros, do que no nível do mar. Então já com uma certa altitude eu já tenho que buscar ser um pouco mais agressivo. A minha cidade aqui, São José dos Campos, ela tem mais ou menos 550 metros de altitude. Então ela é um pouco próxima de São Paulo, então o jogo já é razoavelmente rápido. Não é excessivamente rápido, mas já é um jogo que tem uma certa velocidade. E se a gente for subindo um pouco mais e buscar locais ali, Campos do Jordão, que já tem quase 1000 metros, ou outras cidades até no exterior, onde a altitude, você tem cidades com 2000 metros, 2500 metros, aí o jogo começa a ficar muito rápido. Tem muito poucas trocas de bola, então a gente tem que tentar encurtar um pouquinho mais os pontos. Sacar de uma forma mais agressiva, devolver de uma forma mais agressiva, já para tentar forçar o erro do nosso adversário. E não tentar jogar de uma forma tão passiva, porque em altitude uma bola bem jogada do meu adversário pode definir o ponto. Uma outra condição que influencia diretamente no jogo de tênis é a temperatura. Então, como regra geral, quanto mais calor, mais rápido o jogo fica, e quanto mais frio, mais lento o jogo fica. Por uma razão muito simples: quando está mais calor, a bola fica mais cheia, né? As partículas dentro da bola se movimentam com uma velocidade maior, isso deixa a bola mais inchada, mais cheia, e isso faz com que ela pingue mais e seja mais rápida. A hora que eu bato na bola, ela sai com uma velocidade maior também. Então, quanto mais calor, mais rápido o jogo, e quanto mais frio, mais lento. Isso acaba sendo muitas vezes definido pela hora do dia. Como regra geral, quando é mais cedo, início da manhã, a temperatura é um pouco mais amena, um pouco mais baixa, então o jogo fica mais lento. Mas na hora do almoço, ali 11 horas, meio-dia, 1 da tarde, a temperatura normalmente é maior. Então o jogo começa a ficar um pouco mais rápido, e mais para o final da tarde e à noite o jogo volta a ficar um pouco mais lento. Então é importante a gente entender essas influências e saber se a gente vai jogar numa condição mais lenta, numa temperatura mais baixa, ou numa condição um pouco mais rápida, que é uma temperatura mais alta. Uma outra condição de jogo que faz diferença nas partidas é a umidade. Então, como regra geral, quanto mais úmido, mais lento o jogo fica. E quanto mais seco está o clima, mais rápido o jogo fica. Isso porque a bola, quando é um clima muito úmido, a bola absorve um pouco mais de umidade e ela acaba ficando um pouco mais pesada. Pode parecer que é só um detalhe, mas faz uma diferença enorme. É totalmente diferente eu jogar, por exemplo, em Manaus, onde é muito úmido, ou jogar numa outra cidade, por exemplo, mais para o interior do país, onde é muito mais seco. Então, nas condições mais úmidas, o jogo fica mais lento, tem mais trocas de bola. A bola responde um pouco mais lentamente aos nossos golpes. E quanto mais seco tiver, mais rápido o jogo fica. Então a bola responde muito mais rápido, a bola fica muito mais viva em jogo. Então a gente tem que buscar, quando está mais úmido, a gente jogar com um pouco mais de troca de bolas. A gente não vai conseguir matar tantos pontos. Então não adianta a gente querer matar e assumir risco toda hora, porque a gente vai acabar dando muitos pontos de graça para o nosso adversário. E quando está uma condição um pouco mais seca, aí sim a gente tem que buscar comandar um pouquinho mais os pontos, ser um pouco mais agressivo, para que a gente cause dificuldades para o nosso adversário. Um outro ponto importantíssimo que eu tenho que levar em conta na hora de formular uma estratégia para me adaptar bem às condições da partida é o vento. A quadra onde eu vou jogar venta muito? É um lugar muito aberto, onde venta bastante? Ou é um lugar fechado, que tem um muro atrás da quadra, que corta o vento, né? Fica entre os prédios, isso acaba cortando um pouco o vento.
Então a gente sempre tem que levar em consideração para onde está esse vento. Por exemplo, se o vento está nessa direção, eu estou com o vento a favor, o vento está batendo nas minhas costas e isso faz com que eu esteja a favor do vento. Então a minha bola, naturalmente, ela vai andar um pouco mais. Eu não vou precisar fazer tanta força e o vento vai ajudar essa bola a andar para frente. Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado quando eu estou a favor do vento, um pouco com as alturas. Se eu jogar uma bola muito alta, o vento muitas vezes vai empurrar e vai fazer ela voar muito e vai cair para fora. Então eu tenho que tomar cuidado com as alturas. O vento a favor ajuda muito a sacar. Então o nosso saque ele tem muito mais penetração, ele incomoda muito mais o adversário. Então sempre que eu estou a favor do vento, seja sacando ou devolvendo, eu tenho que tentar jogar um pouco mais para frente, aproveitando esse vento a favor e causando dificuldades para o meu adversário. E tem que tentar tomar um pouco de cuidado com as alturas, porque se eu jogar com uma altura excessiva, essa bola pode acabar flutuando demais e caindo para fora. Quando eu estou jogando contra o vento, se o vento está na minha cara, né, na minha direção, já é uma condição totalmente diferente. Se eu não jogar com altura, o que acontece é o vento vai frear um pouco a minha bola e a minha bola vai começar a ficar curta, o que vai facilitar o meu adversário, que vai estar a favor do vento, a me atacar. Quando eu estou a favor do vento, eu tenho que buscar jogar com um pouco mais de força e um pouco mais de altura, para que eu consiga mais profundidade nos meus golpes e assim não facilite tanto o ataque do meu adversário. Uma outra condição que acontece de vento é quando o vento está lateral, seja para a direita ou para a esquerda. A gente tem que entender isso na hora que a gente está jogando e o tempo inteiro prestar atenção no vento. Então, por exemplo, se eu estou sacando, eu vou sacar uma bola aqui do lado do iguais, tá? Do 40 iguais, e o vento está nessa direção, tá? Ele vai ajudar com que o meu saque, ele vai fazer a minha bola fazer uma curva lateral. Então, se for um primeiro saque, e eu quiser arriscar, acelerar um pouquinho mais, forçar um pouquinho mais, eu posso buscar esse saque com slice aberto, porque o vento vai potencializar essa curva da bola. Então pode causar, se eu conseguir um bom saque, pode causar muitas dificuldades para o meu adversário. E já no segundo saque, onde eu preciso buscar um pouco mais de segurança, se o vento está nessa direção, o que eu vou tentar fazer? Sacar um pouco mais na esquerda do meu adversário, aqui do lado do iguais, porque o vento vai acabar trazendo um pouco essa bola para dentro e eu vou correr assim um pouco menos de risco. E se o vento ele está lateral na minha esquerda aqui, da mesma maneira, se eu for sacar um primeiro saque, eu posso buscar sacar essa bola mais fechado, porque o vento vai ajudar a tirar um pouco essa bola do meu adversário, a bola vai afastando dele, e isso dificulta um pouco mais as devoluções. E se eu saco um segundo saque aqui, se eu tentar sacar ele muito fechado, pode ser que o vento tire um pouco essa bola de dentro do quadrado. Então, no segundo saque aqui, eu já posso buscar um pouco mais vezes, sacar mais no corpo do meu adversário. E do lado da vantagem é a mesma coisa, a gente sempre tem que buscar no primeiro saque que o vento potencialize o nosso saque, então a gente pode arriscar um pouquinho mais, sempre buscando aí uma porcentagem próxima de 70% de primeiro saque. Então no primeiro a gente arrisca um pouquinho mais, tenta usar o vento a nosso favor para potencializar o nosso saque, e no segundo saque a gente utiliza o vento para que ele dê um pouco mais de segurança para a gente. Então dessa maneira vocês vão começar a utilizar o vento muito melhor. Como que eu posso perceber para onde está o vento? Eu não consigo enxergar o vento, né? Então muitas vezes eu posso olhar para a rede, se a rede se está ventando e está empurrando a rede para frente, isso significa que o vento está a favor, ou que o vento está contra, quando a rede está na minha direção, né? Tem uma barriga ali na minha direção. Posso olhar as árvores também, então posso olhar para as laterais e ver para onde está ventando, né? Posso botar o dedo na boca e botar o dedinho para cima também. É uma possibilidade de você sentir no seu dedo para onde está o vento. Os jogadores profissionais, eles prestam atenção nisso o tempo inteiro. Principalmente nas quadras de Grand Slam, nas quadras centrais, onde é muito aberto, apesar de ter uma arquibancada, o espaço é muito grande, normalmente venta muito. E o vento muda lá dentro, o vento não fica constante só na mesma direção. Então tem horas que o vento está para lá, tem horas que o vento está para cá, tem horas que o vento está lateral, tem hora que muda durante os pontos. E os jogadores profissionais adaptam, prestam atenção nisso o tempo inteiro, para conseguirem utilizar isso a favor deles. E não ficam jogando só de uma determinada maneira, sem prestar atenção no vento. Aí eles vão levar um pouco mais de desvantagem. Uma outra coisa que faz total diferença nas condições do jogo é o tipo de bola utilizada. Então existem bolas que são mais lentas e existem bolas que são mais rápidas.
Essas bolas mais lentas normalmente são aquelas que são um pouquinho mais baratas, as bolas Championship, então Wilson Championship, Red Championship. Essas bolas normalmente elas têm um feltro um pouco menos reforçado, então elas são um pouco menores, né? A gente chama de bola coquinho, Wilson coquinho, porque é uma bola muito rápida. E existem as bolas que são premium, que são um pouco mais pesadas. Essas bolas normalmente têm um valor um pouquinho mais elevado, que é o caso, por exemplo, da Red ATP ou da Wilson US Open. São bolas que têm o feltro um pouco mais reforçado e à medida que você começa a utilizar essas bolas, esse feltro ele abre um pouquinho, então faz com que a bola fique um pouco maior e acabe voando de uma forma um pouco mais lenta e pegue também um pouco mais de efeitos. Então eu entender o tipo de bola que eu vou utilizar é muito importante. Então se eu vou jogar uma condição rápida com uma bola rápida, uma bola Championship, uma boa bola pode definir o ponto. Então eu tenho que buscar também ser um pouco mais agressivo. Eu não posso ficar dependendo só do erro do meu adversário. A não ser que o adversário estiver errando tudo também. Aí eu coloco ela na quadra e me dá o ponto. Aí fica fácil. Mas eu, como regra geral, eu tenho que buscar ser um pouquinho mais agressivo quando as bolas são mais rápidas. E eu tenho que buscar também jogar de uma maneira um pouco mais conservadora. Eu posso até bater forte na bola, mas buscando um pouco mais de altura, buscando um pouco mais de trocas de bola, quando eu jogo com bolas mais pesadas. O tênis profissional ele é jogado em sua grande maioria com bolas mais pesadas, para aumentar o número de trocas de bola. E já os jogadores amadores muitas vezes preferem jogar com essas bolas mais rápidas, o Wilson Coquinho, o Wilson Championship, porque ele acerta um saque, consegue um ace, por exemplo, porque a bola é muito rápida. Então ele acha que ele está sacando muito, quando na verdade não é, quem está ajudando ele é a bola. Então os jogadores amadores normalmente preferem bolas mais rápidas e os jogadores profissionais preferem bolas mais lentas, porque com essas bolas mais lentas tem muito mais troca de bolas e esses jogadores conseguem pensar muito mais taticamente o jogo. Uma outra condição que faz bastante diferença nas partidas e deve ser explorada é a posição do sol. Então se eu estou jogando, está um sol muito forte, eu tenho que saber qual é a posição do sol. Então se o sol está na minha cara, né, eu estou contra o sol, ou se eu estou a favor do sol, o sol está atrás de mim, então não me atrapalha tanto. Então se eu tiver com o sol na minha cara, eu tenho que, por exemplo, na hora que eu for sacar, eu tenho que conseguir tirar um pouquinho essa bola do sol para fazer o contato com a bola. Muitas vezes, contra o sol, eu não vou nem conseguir fazer excelentes saques, mas eu tenho que buscar colocar mais essa bola em jogo. E quando o sol está atrás de mim, né, que o sol não está na minha cara, aí eu posso buscar ser um pouco mais agressivo com o saque. Então, já desde o sorteio, é importante que a gente leve em consideração a posição do sol. Então, por exemplo, eu vou jogar contra o adversário, ele ganha o sorteio, ele escolhe o outro lado, por exemplo. Aí eu venho para esse lado aqui e eu posso escolher sacar ou devolver. Então eu olho o sol, por exemplo, se o sol está muito na minha cara, muito provavelmente eu vou escolher devolver. E se o sol está atrás de mim, eu vou escolher sacar, pelo menos para que eu consiga jogar melhor o primeiro game. Porque normalmente são games que a gente está um pouco menos adaptado ainda às condições da partida. Então, se o sol não estiver me incomodando, eu vou escolher sacar. E se o sol estiver atrapalhando, o sol muito na cara, eu vou escolher normalmente devolver. E da mesma maneira, tem horas que o sol está um pouco mais lateral, né? Então a gente tem que escolher, conseguir tirar essa bola um pouco do sol para poder sacar. Então se o sol está se pondo, por exemplo, à minha direita ali, se eu lançar essa bola muito à direita, eu vou acabar olhando para o sol, isso vai dificultar um pouco o meu saque. Então eu tenho que buscar jogar ela um pouco mais em cima do corpo, isso vai facilitar também, por exemplo, que eu jogue um pouco mais com saque kick. Então o sol influencia muito nas escolhas que a gente toma também, principalmente para sacar ou para devolver. Se o meu adversário está sacando contra o sol, eu sei que o sol está na cara dele. Então ele vai jogar a bola para cima, vai sacar, a hora que eu for devolver ele não está enxergando nada, a visão dele está toda embaçada ainda por causa do sol. Então eu não preciso muitas vezes arriscar essa primeira bola. Se eu consigo colocar uma devolução no centro e fazer ele jogar mais vezes, muitas vezes, se ele não estiver tão adaptado a isso, ele vai acabar me dando pontos de primeira bola de graça. Então, se ele saca contra o sol, eu vou tentar fazer com que a minha bola volte em jogo, né? Eu não vou tentar ser tão agressivo, definir o ponto na primeira bola, e sim tentar que ele cometa alguns erros nessa primeira bola. E da mesma maneira, se o meu adversário está contra o sol, por exemplo, e ele vem para a rede, eu posso utilizar o lob, jogar essa bola para cima,
para que ele vai ter muita dificuldade na hora de fazer o smash, porque o sol vai estar na cara dele. Então muitos jogadores acabam, muitas vezes até armando o smash, depois eles acabam mudando de ideia e tentam afastar, deixar a bola pingar para pegar de trás, porque não é fácil smashar contra o sol. Se o sol está na minha cara e eu tô contra o sol, aí eu também, da mesma maneira, eu tenho que buscar tomar um pouco de cuidado para subir a rede, porque se eu subo a rede e o adversário joga essa bola para cima, eu vou ser obrigado a smashar essa bola contra o sol, o que nunca é fácil. Na hora de estabelecer uma estratégia para que eu jogue as minhas partidas, eu tenho que levar em conta as minhas características, as características do meu adversário e as condições da partida. São as 3 situações que eu tenho que levar em conta na hora de estabelecer uma boa estratégia. Então, como eu gosto de jogar, como o meu adversário joga e em que condições vão ser essas partidas. E adaptar um pouco essas informações e escolher talvez uma ou 2 coisas que a gente consiga explorar do nosso adversário. Quais condições, o que a gente vai querer fazer com a bola para que a gente explore um pouco mais os pontos fracos dele. E isso vai facilitar com que a gente seja muito mais eficaz na hora de elaborar uma boa estratégia de jogo. Uma história que exemplifica bem como as condições da partida influenciam no jogo aconteceu no Egito, né? Eu acabei viajando 2 vezes para o Egito para uma série de torneios Futures na época de $10 mil, entre 2014 e 2015, com alguns jogadores, né, que jogavam profissional. E no primeiro ano, o torneio era em quadras de saibro, né? Ali, apesar de ser nível do mar, fica no meio do deserto, então é muito seco. Isso faz com que o jogo também fique um pouco mais rápido. E ali ventava demais, as quadras não tinham proteção atrás das quadras, e era tudo muito aberto. Então ventava muito. Alguns horários do dia o vento ficava assim absurdamente forte, ao ponto do jogo de tênis não ser mais confirmar o saque, e sim fazer os games a favor do vento. Isso demorou um certo tempo para que a gente conseguisse se adaptar a isso. Então era muito comum o jogador, eu estava aqui a favor do vento. Então eu vinha para esse lado aqui, eu ganhava o meu game. Eu ia para o outro lado, o meu adversário que estava aqui a favor do vento ganhava os 2 games. Eu vinha para cá, eu ganhava os 2 games. Então não era mais questão de confirmar o saque ou quebrar o saque, e sim conseguir ganhar os games que eu tivesse a favor do vento, seja sacando ou devolvendo, e tentar ganhar um game do outro lado, quando eu estava contra o vento. E isso muda totalmente as condições da partida. Então, por exemplo, quando eu estou a favor do vento, o saque ele funciona muito melhor. Então eu sacava, eu tinha que conseguir sacar bem com o primeiro saque. E do lado oposto, o que eu tinha que tentar fazer? Forçar alguns erros do meu adversário. Então eu tentava dar alguns slices mais baixinhos, tentando trazer ele para frente, forçar um pouco mais a jogada. Eram exemplos que a gente tinha, estratégias que a gente tinha para tentar ganhar também os games quando a gente estava contra o vento. Então o jogo ele era muito em função do vento. Se eu não entender o vento nessas condições, cara, eu vou perder muitas partidas. Então os jogadores que viajaram comigo, eles tiveram, a gente ficou 4 semanas nesse primeiro ano. No terceiro e no quarto torneio, o rendimento deles já foi muito maior, porque eles começaram a entender melhor a partida. E nas 2 primeiras semanas, muitas vezes não entendiam tão bem. Então os jogadores que já estavam lá competindo nessas condições há mais semanas, ou que já conheciam melhor o local, acabavam levando vantagem. Quando eu voltei no ano seguinte, eles trocaram um pouco as quadras, eles trocaram a superfície, então todas as quadras que eram de saibro, eles transformaram para quadras rápidas, e atrás das quadras eles também fizeram um prédio ali, uma sede, né? Então isso tampava um pouquinho o vento, evitava que fosse, ainda ventava, mas já não era um vento tão excessivo quanto era no ano anterior. E isso já mudou totalmente as condições da partida. Continuou sendo rápido porque é um local que é muito seco, mas ao mesmo tempo o vento não influenciava tanto quanto antes. Então a quadra ficou mais rápida, né? Era uma quadra de cimento áspera. Isso mudou um pouco as condições da partida, deixou a partida um pouco mais rápida, mas ao mesmo tempo o vento foi bloqueado. Então não era mais tanto fazer o game a favor do vento e conseguir fazer um game contra o vento. E sim, o jogo já voltou um pouco mais à sua normalidade, que era confirmar os saques e conseguir pelo menos uma quebra de saque ali para que a gente conseguisse ganhar as partidas. Então esse é só um exemplo de como as condições mudam. De um ano para o outro, só porque o vento foi tampado e a superfície da quadra foi trocada, mudou completamente as condições de jogo. Então a maneira mais eficaz de jogar
era completamente diferente. Então a gente sempre tem que tentar se adaptar às condições que a gente vai encontrar nas partidas. Isso vai fazer com que a gente consiga ganhar muito mais jogos de tênis. Então, basicamente esse foi o vídeo de hoje sobre as condições da partida, as influências gerais que diferentes condições exercem, e espero que tenha ajudado vocês aí pelo menos de alguma forma, beleza? Um grande abraço, espero vocês aí no próximo vídeo. Valeu!